Mas essa aqui é, né? Ultimamente, quer dizer, quando a gente era criança, era raro ver as pessoas tipo apanharem AVC. E hoje em dia está a ser comum até em crianças, Isso né? também Não tem sei a ver mais em com adulto. problema de coração. Tem a ver com problemas do coração. O que é que não será só- que está na base disso? O que está na base? Bem, primeiramente dizer que o AVC é uma doença, né, que é considerada, é uma doença que é causada por alterações que temos a nível do fluxo sanguíneo. É um distúrbio que acontece através da obstrução das artérias principais, né, que transportam nutrientes e oxigênio para o cérebro, e também é considerado quando há rompimento de uma dessas mesmas artérias. Dizer que o AVC, como é que eu posso dizer, está dividido em dois tipos, hemorrágico e o isquêmico. Qual é a diferença? Qual deles leva à morte e qual deles só faz as pessoas ficarem com o braço como fica? Os dois levam à morte. Levam? Quando não for tratado, os dois levam Levam? à morte, sim. Mas aquele que tem o maior índice de mortalidade é o AVC hemorrágico. Como é que ele Quando se há manifesta? rompimento da artéria de uma das artérias que transporta então o oxigênio e nutrientes para o cérebro, que leva o sangue para Então o isso não tem a ver cérebro. com Há uma o coração? paralisia. Diga? Não passa pelo coração? Tem a ver com o coração, sim, Sim, o senhora, coração é porque quem é o coração bombeia. quem bombeia o sangue para os determinados ok. sistemas do nosso corpo. Por isso é que existe a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A circulação sistêmica é aquela que leva o sangue, como já disse, circulação sistêmica para todos os tecidos do corpo. E a pulmonar ela tira o sangue do coração para os pulmões para sofrer a troca gasosa. Desculpa, a hematose, sim, a hematose. Que então a troca como é que eu posso dizer, do oxigênio e o gás carbônico. Nós captamos do ar que nós respiramos, né? O oxigênio e liberamos o dióxido de carbono. É através disso. Então o coração tem sim, senhora, a ver, porque posso dar o caso do AVC isquêmico. O AVC isquêmico normalmente ele é causado pela trombose ou embolia. Embolia acontece quando um trombo originado de uma outra parte do corpo, Isso é né? muito para minha cabeça. Um trombo de uma outra parte do corpo imigra na corrente sanguínea e chega até as artérias que transportam o sangue para o cérebro, causando assim então uma obstrução. Aquela obstrução passa por três fases, né? Por três fases. Primeiro, é considerado, né? Primeiro temos a isquemia, a hipóxia, sim, a isquemia, hipóxia e quando vai diminuindo a falta de oxigênio. Acontece o seguinte, quando há uma obstrução, a princípio, né? A obstrução normalmente vai ser formada por um coágulo ou trombo, que são placas de gordura que são soltas na corrente sanguínea, vai impedir a passagem do sangue para nutrir o cérebro. Então, quando acontece aquilo, vai passando por um processo, por isso é que essa é uma doença lenta. Ela não é, a obstrução aconteceu agora e também paralisou agora, não. Vai acontecendo, antes de chegar na necrose cerebral, né, da área afetada, vai acontecendo primeiro a hipóxia. A hipóxia vai ser então, como é que eu posso explicar, a diminuição do oxigênio na área afetada. E a isquemia vai ser então a diminuição, né? Quando dizem diminuição do fluxo sanguíneo, estamos a falar também da diminuição de nutrientes e oxigênio, porque o sangue, temos conhecimento que é o sangue quem leva esses mesmos oxigênios para ele. Então vai acontecendo uma isquemia. O sangue vai passar, mas de maneira, olha, não vai ser, o transporte não vai ser suficiente. Vai ser pouco transporte de sangue para aquela área e aquela área vai morrendo aos poucos. E quando chegamos já naquela fase em que o indivíduo teve a crise, estamos perante já ao AVC isquêmico, né? Porque é a morte dos tecidos, é a morte lenta dos tecidos. Após ter a necrose cerebral, é difícil conseguir a regeneração, porque tem-se dito que quanto maior complexidade o sistema tiver, menor é o nível de regeneração, menor é as chances do sistema conseguir se regenerar, as células voltarem, como é que eu posso dizer, a regenerar-se mesmo. É difícil. Então, o AVC com maior índice de mortalidade é o AVC hemorrágico, porque o AVC hemorrágico normalmente ele demora muito para se manifestar. Se manifesta mais como por exemplo, dores de cabeça,
né, dores de cabeça muito fortes, principalmente quando vêm acompanhadas de vômitos e vêm de maneira súbita. Nós podemos confundir os sintomas, ou os sinais e sintomas do AVC com outra doença, podemos confundir com paludismo. Como assim? Como é que nós podemos confundir os sinais de sintomas de AVC com paludismo? Podemos confundir por quê? Porque os sinais de AVC, né, tanto do hemorrágico como isquêmico, uma coisa ou outra é que muda. Vamos encontrar então as dores de cabeça. Né? Vamos encontrar as dores de cabeça, vamos encontrar os vômitos. Normalmente essas dores de cabeça são de maneira súbita. Vamos encontrar a paralisação. Né? Vamos encontrar a paralisação dos membros, tanto inferiores como superiores. Vamos encontrar a dificuldade, né, da comunicação e da fala do indivíduo, a dormência tanto na face como nos membros. Vamos encontrar também, como é que eu posso dizer? Existem casos em que o paciente vai ter convulsões, isso no caso mesmo de AVCs, de AVC hemorrágico, o paciente vai ter a confusão mental também. Então, existem alguns sinais e sintomas que são idênticos ao do paludismo, como a dor de cabeça, vômitos, as dores musculares, porque aqui normalmente quando a gente tem uma dor muscular, associamos logo ao paludismo, porque temos conhecimento que o paludismo também traz a mesma coisa. E são sinais e sintomas que nós ignoramos no nosso dia a dia. Sentir uma fraqueza, é normal, deve ser por causa da fome. Normalmente, esses sinais e sintomas, eles podem ser patológicos ou fisiológicos. Patológico, quando acontece, as dores de cabeça, elas normalmente podem vir por causa da fadiga, o cansaço. Nós realizamos muitas atividades diárias, então é normal que no final do dia apareça uma dor de cabeça, apareça um cansaço, é sinal de que o corpo precisa descansar, é muito normal, né? Mas existem sinais e sintomas que não devem ser ignorados. A paralisação dos membros por alguns minutos. Eu já ouvi casos de pessoas que disseram que, olha, eu acordei e não consegui me mover, fiquei estática na mesa ou na cama, não sei o que aconteceu. Olha, aquela hora a minha cara ficou assim, eu não conseguia nem virar. Então, são sinais e sintomas que nós ignoramos. E normalmente isso acontece nas crianças por quê? Nas crianças isso normalmente acontece devido à anemia falciforme, que é uma doença hereditária que ataca prioritariamente os glóbulos vermelhos. Pode acontecer também devido a cardiopatias congênitas, né, que é a má formação do coração. Podemos encontrar também que há crianças que têm o AVC devido à sepse. Como a sepse é a resposta inadequada do próprio organismo a tentar combater determinadas infecções. Existem crianças que, no seu período de desenvolvimento, contraem a meningite. Meningite é a infecção da membrana que protege o cérebro. A membrana que protege o cérebro é denominada meningite. Falando essa coisa de meningite, mas se, né, eu vi um relato de alguém que estava da flick, de repente caiu para um mau jeito no pescoço. Ele chegou em casa, não falou nada, aí o tempo foi passando, ficou tipo aproximadamente quase um mês. Okay. E aí depois aquilo lhe deu febre muito alta, e depois os membros começaram a aprender. Sim. Depois falaram que é meningite. Mas isso é algo tipo que aconteceu agora, né? Foi desembocando durante um mês. O que é que fica na causa disso? Se é algo que aconteceu agora e sim. Okay. Foi alastrando. Porque é aquilo que ele teve aqui no pescoço, né? Depois começou a apertar os dentes, esticar os pés e tal, e mexendo aqui, fizeram. Só depois, nas últimas instâncias, ele falou, não, olha, ele tem meningite. Ok. Ou melhor, o traumatismo que ele teve, a queda que ele teve, é que levou até a meningite. Eu tenho conhecimento que a meningite é uma infecção. Okay. É uma infecção da membrana que protege o cérebro. Bem, é o que nós dissemos no princípio, que o sistema nervoso ele é responsável e representa a rede de comunicação do corpo. Do corpo, okay. Ele quem controla tudo, os nossos movimentos, a fala, tudo é controlado no sistema nervoso. Agora, ele caiu e teve a meningite, e normalmente a meningite, não que ela não acomete adultos, acomete, mas é mais em crianças. É mais em crianças, porque, como é que eu posso explicar? Normalmente, né, vamos falar aqui só um bocadinho sobre embriologia. A embriologia é uma subdivisão, né, da anatomia que estuda, ela encarrega-se então do estudo de alterações que acontecem no desenvolvimento do embrião.
Nesse caso, ela vai estudar as alterações que vão acontecer no desenvolvimento desde o momento da concepção até o final dos 28 dias, que é chamado período embrionário. Embrionário, ok. Dentro da embriologia, ou dentro desse período em que o técnico, por isso é que é muito importante as mães, a partir do momento em que tu descobriste que estás grávida, vai à consulta, é muito importante fazer as consultas, porque dentro das consultas tu vais descobrir como é que está o desenvolvimento do feto, como é que está o desenvolvimento da criança. Não é possível que uma criança, ou que uma mãe venha nascer o seu filho sem os membros formados e não tem, não tem conhecimento daquilo. Tem que fazer consultas através das ecografias que ela vai fazendo, ela vai assistindo o desenvolvimento da criança. E normalmente, aqui eu nem sei se posso dizer isso, né? Mas normalmente quando eles já detectam que há má formação destas crianças, normalmente eles sugerem às mães o aborto. É verdade. Isso é uma loucura de todas verdade. as formas. É verdade. Eles aborto. submetem as mães aos abortos. Não vou aqui Mas- citar nome de hospitais, mas Eles Não, eles também sugerem, sabem. só sugerem. Sugerem, sim, senhora, as mães Você é a ao mãe aborto, que tem porque que decidir, né? Sim, eles são a favor de que a Para evitar criança sofrimento, para evitar né? sofrimento, sim. Ok. Para evitar sofrimento. Agora, esta queda pode ter afetado a meninge, né? Que é a camada que protege como é que eu posso dizer? O cérebro. Pode ter afetado. Agora, a meningite é mesmo uma infecção. Pode ter afetado e causado a inflamação. E se calhar essa inflamação, né? Porque normalmente essa inflamação, normalmente quando nós temos uma inflamação, dentro dessa inflamação podemos encontrar, como é que eu posso dizer? Depende, né? Esses edemas podemos encontrar substâncias aquosas, podemos encontrar pus. E se calhar isso é que depois, né? Originou a meningite que ele teve. Porque é difícil, né? Não que não aconteça, é o que eu disse, acontece, mas a meningite é uma doença que afeta prioritariamente as crianças. Sim, pode ter caído, teve a inflamação da meninge, não fizeram os exames prontos, né? Para poder ver quais são os danos que causou no cérebro. Originou uma inflamação e essa inflamação pode-se dar o caso que tenha arrebentado e originou a infecção. Porque toda a inflamação, todo o processo inflamatório, né, é originado por uma infecção. Não importa qual a parte do corpo. A inflamação é originada por uma infecção.